Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre mais um dia de trabalho do Clube do Remo visando a decisão do próximo sábado contra a equipe do Novo Horizontino lá no interior de São Paulo pela 36ª rodada, confronto direto, jogo muito importante para o Leão Azul nesta luta pelo acesso à primeira divisão de 2026. Vamos conversar inclusive sobre esse time que vem trabalhando aí do Leão Azul para este jogo fora de casa e a questão envolvendo o meia Panagiotis. Vai ou não para o jogo deste sábado? A gente vai conversar com vocês neste conteúdo. Também quero falar a respeito do recado que o Clube do Remo mandou para o seu torcedor a respeito do apoio de amanhã. Inclusive, a gente vai trazer aqui uma informação muito bacana para vocês sobre o que vai ocorrer amanhã lá no Bamparabaenão e também conversar sobre esse momento atual que vive o Clube do Remo, quanto é importante a gente, mais do que nunca, trabalhar para valorizar a marca do clube, principalmente neste momento de luta para chegar à elite do futebol nacional. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir aqui recomendando o nosso trabalho. E não esquece também de verificar a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Bom, galera, primeiramente quero conversar com vocês sobre esse dia de trabalho do Clube do Remo aí no Bamparabaenão, penúltimo treino aqui na capital paraense, antes da viagem lá pro interior de São Paulo. Lembrando, o Clube do Remo vai fretar um avião, para quem não assistiu o conteúdo da tarde, para quem não acompanha as redes sociais, o Clube do Remo vai fretar aí um avião para ir até a cidade de São José do Rio Preto, tá? E de lá, obviamente, depois ir para a cidade de Novo Horizonte, porque São José do Rio Preto é a cidade mais próxima lá do estádio onde o Leão Azul estará enfrentando o Novo Horizontino. E com isso, claro que o Remo planeja dar um suporte a mais para os jogadores, né? Um planejamento de viagem, logística, coisas que a gente já comentou naquele vídeo de mais cedo. E hoje, no trabalho realizado lá pelo Bamparabaenão, o técnico Guto Ferreira, como vocês sabem, não vai contar com Caio Vinícius e com o Diego Hernandes, que mesmo assim estarão viajando, porque estarão integrando a delegação para depois encarar a equipe do Avaí no dia 15 de novembro lá na Ressacada. E também quem deve viajar é o Panagiotis Taxides, mesmo com essa questão envolvendo aí a famosa transição, né? O Panagiotis, que sentiu uma lesão muscular no jogo contra o Cuiabá, está nessa fase de transição, mas o Remo ainda trabalha para recuperá-lo, né? Hoje ainda é quarta-feira, o jogo só é sábado, ele vai viajar com a delegação, vai lá fazer o teste, né? E se for liberado, pelo menos no banco de reservas, ele deve ficar à disposição. O Natan Pescador deve ser esse homem escolhido para iniciar o jogo contra o Novo Horizontino em caso de não recuperação aí do Panagiotis. Acredito que o Jaderson vai ficar também como opção para o segundo tempo, caso o grego não ganhe condições de jogo. Para o meio de campo, Pedro Castro no lugar do Caio Vinícius e o Janderson no ataque devem ser os substitutos aí, o Janderson no lugar do Diego Hernandes. Então, o provável time do Clube do Remo é esse aqui, até o momento, com o que está sendo trabalhado. Marcelo Rangel no gol, Marcelinho na direita, Klaus Kaique e o Jorge, o Natan Camargo, Pedro Castro, Natan Pescador, o Janderson, Nico Ferreira e o Pedro Rocha. Eu vi alguns torcedores, né, do Clube do Remo aí comentando de que deixa o Janderson pro segundo tempo, coloca o Pedro Rocha aberto na ponta esquerda e traz de novo pro time o João Pedro. Eu sigo discordando. Para mim, esse jogo fora de casa contra o Novo Horizontino, o Clube do Remo vai precisar de velocidade para puxar os contra-ataques. E acho que o João Pedro não seria a melhor opção, obviamente, para ter esse tipo de jogo. Acho que o Pedro Rocha ele dá mais dinamismo nesse comando do ataque e, consequentemente, dá mais opções
para quando a gente não tiver com a bola, né? Para quando o Novo Horizontino atacar a gente, o Clube do Remo consiga, em transição rápida, chegar na parte final do campo, no terço final do campo, no ataque, né? Como foi, por exemplo, lá contra a equipe do Cuiabá. O Novo Horizontino não vai ter para onde correr, ele vai ter que se jogar, vai jogar desesperado aí pelo resultado, e vai ser muito importante esse comportamento do Clube do Remo, e com certeza o Guto Ferreira, inteligente como já está trabalhando essas situações para enfrentar o time lá do interior de São Paulo, que vai pro tudo ou nada contra o Clube do Remo, nesse confronto diretaço aí, do próximo sábado às 4h30 da tarde. Galera, muitos amigos meus estão indo para esse jogo aí, caravanas, outros amigos que moram lá em São Paulo, né, vão fazer presença. Acredito que boa parte do público desse jogo vai ser de visitante para o nosso setor visitante da torcida do Clube do Remo. Então o Leão Azul deve colocar um bom público, né, para a galera que já estava querendo realmente ir para esse jogo, independentemente do resultado da Chapecoense, já estava querendo ir para esse jogo. E muita gente depois vai descer para Santa Catarina, né, para assistir o jogo contra a equipe do Avaí. Galera, eu queria agora conversar com vocês sobre o comunicado que o Clube do Remo colocou nas suas redes sociais e também no seu site a respeito justamente desse apoio amanhã lá no Bamparabaenão, que na prioridade, na priori, né, seria lá no aeroporto. Eu vou ler para vocês agora. O Clube do Remo informa que, devido toda a logística imposta nas vias que cercam o aeroporto de Belém durante a Copa 30, não será possível a recepção da torcida azulina no aeroporto, antes da viagem para o jogo contra o Novo Horizontino. O clube solicita ao torcedor que não compareça ao aeroporto, já que o time irá direto para a pista de decolagem, sem passar pelo embarque. Reiteramos a importância da torcida neste momento, mas priorizamos a segurança do torcedor e o horário do voo da delegação, que não pode atrasar. Então, galera, não vai ter concentração no aeroporto, como eu comentei com vocês, pelas dificuldades aí de logística por conta da COP. E também não vai ter a famosa motociata, né? Aquela galera que segue o ônibus até o aeroporto, justamente também por conta dessas dificuldades da logística que Belém está passando por conta da COP30. Inclusive amanhã é considerado feriado aqui em Belém por conta da cúpula dos líderes, que vai iniciar amanhã e vai até sexta-feira. E segunda-feira começa oficialmente a COP. E, inclusive hoje eu estava lá na Estação das Docas e muitos turistas já estão aqui na cidade, né? Tá bem cheia realmente Belém em relação a turistas, então é bem complicado tudo isso. E um recado para você que não vai poder ir amanhã ao Baenão, tá? Inclusive a Maior do Norte, a Remoçada, fez aí uma convocação de que a partir das 11 da manhã, lá no posto azulino, vai rolar a concentração. Torcedores vão se reunir para dar esse apoio. O ônibus da delegação do Clube do Remo deve deixar ali, né, o aeroporto, o Baenão rumo ao aeroporto ali em torno das 2, 3 horas da tarde. Acredito que 2 horas da tarde o ônibus deve estar saindo, né? Porque o voo para São Paulo não pode atrasar. E o voo, se eu não me engano, vai sair 3 horas da tarde, já que é um voo fretado diretamente para São José do Rio Preto. Então, galera, o torcedor vai lá para o Baenão. O treino do Clube do Remo vai acabar mais ou menos ali umas 10h30 da manhã. Existe, pelo menos a informação que chegou para mim, existe uma possibilidade deles abrirem no final do treino, não no treino completo, no final do treino. Mas isso não é nada oficial ainda, o Remo não colocou nada em suas redes sociais, o Remo não anunciou nada. É apenas uma possibilidade. Mas amanhã a gente vai para frente do Baenão para dar o apoio para os jogadores, para a comissão técnica, para todo o staff azulino, porque a gente sabe o quanto que esses jogos serão importantes. O Remo pode viajar, galera, lá para São Paulo, na Série B, e depois ir para Santa Catarina na Série B ainda, mas voltar a Belém na Série A, quem sabe? Quem sabe? Né? Então é muito importante esse momento para o Clube do Remo. Então amanhã, amanhã é feriado, lembrando, em Belém, tá? É considerado feriado. Se você puder, vá lá no aeroporto, dê esse apoio ao elenco azulino, porque vai ser muito importante eles sentirem esse calor, sentirem esse apoio do Fenômeno Azul nessa decisão que vai ser, né, diante da equipe do Novo Horizontino. Um grande jogo de futebol que, sem dúvida alguma, nós vamos acompanhar. Bom, agora eu queria justamente falar sobre isso, sobre esse sentimento aqui chamado remismo, sobre esse orgulho de ser remista, né? Nós passamos todos os momentos complicados ali no início da última década, ficamos sem divisão, jogamos Série D, passamos um bom tempo na Série C também, depois subimos para a Série B, caímos, lutamos na Série C, conquistamos o acesso ano passado, e esse ano, galera,
de novo o Clube do Remo, num momento tão importante até para nossa cidade, com a realização da COP30 que está acontecendo. Nossa cidade está recebendo o mundo aqui. Nós, mais do que nunca, estamos vivenciando esse momento de orgulho de ser remista. Isso é muito importante, porque o quanto tempo a gente perdeu com esse sentimento sendo machucado, com esse sentimento ficando até mesmo a prova para muitos torcedores. E nós não desistimos. Nós não desistimos do Clube do Remo. Nós seguimos acompanhando, nós seguimos torcendo, indo para cidades do interior do estado, indo para lugares muito difíceis de realizar futebol, com times que infelizmente não honravam a nossa tradição, não honravam a nossa história, times ruins, mal treinados. Uma administração que nos últimos anos, né, na última década, no início da última década foi muito complicada, com atrasos salariais, problemas estruturais. Mas o Remo se reconstruiu e o Remo hoje vive um momento muito importante na sua história, com a possibilidade de, depois de 30 anos, ele chegar à elite do futebol nacional. Então, galera, mais do que nunca nessa reta final de Série B, vista a sua camisa do Clube do Remo, coloque a tua bandeira na frente da tua casa, pendure ela na varanda da sua casa, ande nas ruas orgulhoso de ser remista, porque o mundo todo está vendo o quanto que a gente está sendo orgulhoso de ser remista. E se amanhã você estiver na rua, o ônibus do Clube do Remo estiver passando, dê o apoio aos jogadores, dê essa força aos atletas azulinos nesse momento tão importante pra gente. Tá perto, galera, tá muito perto, faltam 3 jogos. Talvez em 2 a gente consiga o objetivo. Mas para isso nós precisamos entender o quanto que isso é importante na nossa história, para que a gente siga tendo esse orgulho de ser remista. Eu tenho muito orgulho de ser paraense, mas muito orgulho também de ser remista, principalmente pelo que a gente viveu nos últimos anos, inclusive com muitos remistas que nem moram aqui em Belém, que estão longe aqui do Pará e não tem essa possibilidade de estar nesse momento tão importante. Então veste a tua camisa, coloca a tua bandeira na frente da tua casa, mais do que nunca, mostre para o mundo o quanto que você tem orgulho de ser remista. Inclusive nas redes sociais, né, com o Clube do Remo agora sendo dos clubes que mais cresceram aí nas redes sociais, em termos de seguidores, em termos de engajamento. O Remo é o time que mais engaja na Série B do Campeonato Brasileiro, uma torcida apaixonada, que muita gente inclusive inveja, né? Muita gente está incomodada aí com a campanha do Clube do Remo e vai fazer força para não deixar a gente subir para a Série A. Então mais do que nunca a gente conta o resto para chegar no objetivo de chegar, de alcançar, né, o objetivo, a Série A de 2026. É isso, galera, mais uma vez eu peço que você deixe o like, que você verifique a sua inscrição aqui no canal, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!